Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de dezembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para os números dos consumos na população juvenil portuguesa, para a decisão da Justiça Brasileira a favor da cannabis medicinal, o decreto que permite aos médicos checos de medicina geral passarem receitas da cannabis, 2 estudos sobre a relação do uso de cannabis com a prescrição de opioides e a hipertensão, e ainda um projeto que levou o debate da legalização pela primeira vez ao Senado australiano. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o melhor da música portuguesa, o Mais Esquerda com registros de debates e conferências, o Na Corda Bamba com entrevistas acerca das condições de trabalho no setor da cultura e também o Fora de Órbita com Pedro Caldeira Rodrigues e Jorge Costa a conversarem sobre a atualidade internacional. E agora vamos às notícias. Já saíram os números sobre os consumos dos mais jovens no que toca ao álcool, tabaco e substâncias psicoativas. Desde 2015, que todos os anos, cerca de 100 mil jovens de 18 anos respondem a este inquérito durante o Dia da Defesa Nacional, acabando por dar o retrato mais fiel dos consumos entre a juventude portuguesa. Sem surpresa, é o consumo de álcool o mais prevalente, com 78% a declararem consumo no ano anterior e 63% no mês anterior ao inquérito, e com o sexo feminino a ultrapassar o masculino. Segue-se o tabaco, com 41% no último ano e 31% no último mês. Recorde-se que tanto o álcool como o tabaco têm venda proibida a menores de idade. No que diz respeito às substâncias psicoativas, a cannabis destaca-se com 23% que a consumiram no último ano e 13% no último mês. Muito atrás surgem as anfetaminas e metanfetaminas com 5% no último ano e a cocaína com 3%. Olhando para a evolução dos números nos últimos 8 anos, nota-se uma redução da prevalência do consumo de álcool, mais expressiva no último ano e entre os rapazes. Mais contínua é a redução da prevalência do consumo de tabaco, com uma queda de 11 pontos desde 2015. Já o consumo da cannabis tem-se mantido com uma ligeira quebra, em que a redução do consumo dos rapazes é quase compensada pelo aumento nas raparigas. A prevalência do consumo canábico em 2023 foi a segunda mais baixa desde que o estudo é feito, ultrapassada apenas pelo resultado do primeiro inquérito em 2015. Ficamos também a saber que para todas as substâncias são sempre os rapazes a consumir com maior frequência. Este consumo frequente é hoje maior do que em 2015 para as bebidas alcoólicas, anfetaminas e metanfetaminas, cocaína, alucinogénios e opiáceos, e é inferior ao de 2015 no que toca à cannabis, ao tabaco, aos tranquilizantes e este ano também para os canabinoides sintéticos, as catinonas sintéticas, as plantas e outras novas substâncias psicoativas. O estudo descobriu também que são os consumidores recentes de cannabis os que mais adquirem a sua substância na internet, com 19%, muito acima dos 6% que é a média do total de inquiridos. O Supremo Tribunal de Justiça do Brasil decidiu por unanimidade autorizar o cultivo de cannabis para fins medicinais com baixo teor de THC. A decisão ainda está pendente de recurso e aplica-se apenas a empresas que queiram importar sementes e cultivar este cânhamo rico em canabidiol, ou CBD, o componente cada vez mais usado no fabrico de vários produtos. Os juízes entenderam que não faz sentido aplicar as mesmas regras a este tipo de cannabis e há que incluir a substância psicoativa, e deu 6 meses ao Estado e à Agência do Medicamento para procederem à regulamentação do setor. A falta de regulamentação, diz o Supremo brasileiro, é uma indevida restrição ao exercício do direito fundamental à saúde e que traz prejuízo aos pacientes que precisam de ter acesso à medicação à base de substratos da planta. Para os juízes, essa ausência de regulamentação impede o desenvolvimento de um setor que poderia oferecer terapias de baixo custo, além de gerar empregos e fomentar a investigação científica. Em junho, o Supremo descriminalizou a posse de cannabis até 40 gramas, mas o consumo e o cultivo continuam a ser crime. O caso agora em preço diz respeito a um pedido negado a uma empresa de biotecnologia para a importação do cânhamo para o Brasil e que foi andando de recurso em recurso até esta decisão do Supremo
a dar razão à empresa. Ainda sobre a cannabis medicinal, mas desta vez na República Checa, a partir do dia 1 de abril de 2025, os médicos de medicina geral vão passar a poder receitá-la aos seus doentes diagnosticados com dor crónica refratária. Até agora essas receitas estavam reservadas aos médicos especialistas, o que limitava bastante o alcance do uso terapêutico e abria um enorme fosso entre o número de receitas médicas e o uso real. Há apenas 8.000 doentes checos a usarem cannabis através da prescrição médica, mas calcula-se que sejam 600.000 os que a consomem através do autocultivo. Para a Associação de Médicos de Medicina Geral, o decreto representa um avanço, pois não entendiam como é que podiam receitar opiáceos como a morfina aos seus doentes, mas não a cannabis. Ele aumenta também o prazo da receita de 1 mês para 3 meses. E por falar em médicos que receitam opioides, foi agora divulgado um estudo sobre essas receitas no estado norte-americano do Utah, que legalizou a cannabis para fins medicinais em 2018. O estudo conclui que o número de mortes relacionadas com a prescrição de opioides baixou desde essa altura, sugerindo que o uso da cannabis como alternativa no combate às dores pode ter contribuído para fazer diminuir o recurso aos opioides. O estudo foi realizado junto de 186 doentes com sintomas de dor de vários tipos e a análise dos registros médicos e das transações nos dispensários de cannabis medicinal e um estudo semelhante feito no Minnesota já tinha chegado às mesmas conclusões. Na Austrália foi a debate no Senado um projeto de lei para legalizar a cannabis e, sem surpresa, foi chumbado por 24 votos contra 13. A iniciativa partiu do senador do Partido Verde, David Shoebridge, que estava contente, apesar do resultado, por ter visto o Senado discutir o tema pela primeira vez. Tanto o Partido Trabalhista como a oposição conservadora se juntaram para chumbar a proposta e assim fecharam a Austrália na década de 50, afirmou o senador verde. A sua proposta incluía o autocultivo, uma entidade reguladora para emitir licenças, e a criação de coffee shops. No plano científico, a revista Frontiers in Cardiovascular Medicine publicou um estudo de investigadores da Universidade da Califórnia sobre o consumo da cannabis e a pressão sanguínea, com uma amostra de mais de 3.000 pessoas com média de idades de 74 anos. A conclusão é de que não foi encontrada qualquer associação entre um historial de consumo regular de cannabis na prevalência da hipertensão, também aqui a confirmar outros estudos já realizados. Para Paul Armentano, da ONG Normo, a importância do estudo relaciona-se com o aumento do consumo por parte das pessoas com mais de 50 anos para tratarem alguns sintomas de doenças que aumentam com a idade. A mesma equipa de investigadores já tinha concluído que o historial de consumo canábico não dava a esses consumidores uma maior taxa de doenças de arteriosclerose em relação ao resto da população adulta. E assim chega ao fim mais um 4 e 20, eu volto no dia 20. Até lá!